A série, uma das maiores webséries do YouTube, eu não tô exagerando, 70 milhões de views. Um dos maiores surtos do mato, que era a plataforma, lá em 2011. Vocês nem tinham nascido. O motivo pra tamanha fama é razoável. 2011, tinha 2 pessoas no YouTube. E o que eles tinham pra ver era uma menina maquiada, emo, se comportando de uma maneira praticamente cartunesca, falando das fofocas da escola, sei lá, pô, não lembro, uns anos atrás, pô. E um sueco fazendo careta sozinho no quarto pra virar thumbnail. Era legal, mas a diferença de propósitos, estética e narrativa eram imprecedentes, de verdade. Algo totalmente diferente no YouTube da época, quase tendo a cara de, exagerando pra caralho, cara de televisão. Essa colina que separa um conteúdo do outro fez o próprio Não Me Abrace, Estou Assustado se tornar conteúdo por si só. O repertório era tão rico e intrigante, com tantas coisas desconexas que faziam nossos neurônios entrar em combustão, que a plataforma foi lotada, eu repito, lotada de teoria, curiosidade, etc. Ah, sei, velho, mas qual absurdo foi a quantidade de teorias? Você me pergunta, eu te respondo com... Tem teoria até hoje! Ah, sério, se passa nos Dias dos Pais? Ah, tudo é sobre o crime de guerra de Radovan Karadzic? Ah, e Red Guy tá por trás... Pera, Radovan, por que você tá falando? Eu não tô brincando, essa teoria existe e... foi confirmada por um dos criadores. Eu não... Parte 1. Qual é dessa do Radovan Karadzic, porra? Não dá pra ignorar essa porra. Tá, calma, vamos aqui, vamos lá. Confirmaram, talvez seja um exagero. Jay Pelin e Baker Terry, os criadores do show, usaram explicitamente as palavras "está correto", eles usaram de fato. Mas a utilização dessas palavras muito bem colocadas, explanam qual é a pira da narrativa dessa porra. E por que tanta teoria é feita, e sim, isso é uma diz pras teorias dessa série. Eu devo esclarecer isso aqui. Gosto bastante de vídeo de teorias. Esse vídeo não vai se basear nisso. Se você quiser um vídeo de teoria, aqui o Tropia, pode ir lá no canal dele, que ele tem teoria sólida sobre a primeira e a segunda temporada, tal, que eu editei o vídeo e ele dirigiu, então vamos lá ver. Mas puta merda, Radovan Karadzic? Sério? Essa série é conturbada. Isso significa que, na real, ela é, a palavrinha mágica de hoje, enigmática de propósito. O porquê disso pode ser respondido se você refletir sobre uma única pergunta. Que é... Parte 2. Por que fantoches? Sério, para pra pensar que isso foi uma escolha consciente dos criadores de fazer os fantoches e o resto com essa estética meio massinha, meio felpuda, meio que porra é essa? Pisemos um pouco em chão firme. Nenhum talento nasce do nada, né, rapaziada? Jay Pelin e Baker Terry, criadores da série, são formados em animação e belas artes. Como profissionais em mexer com argila, feltro, marionetes e todas essas coisas no qual eu tenho zero coordenação em fazer, a resposta dessa pergunta é mais broxante do que tu pensaria. Por que fantoches? Porra, porque eles sabem muito bem fazer isso. Diferente de muitos shows que os criadores dizem conscientemente que o roteiro e a narrativa foram construídos antes de todos os outros processos, aqui as coisas foram ao contrário. Eles preferiram pensar na estética primeiro, pra partir desse ponto a narrativa ir se desenrolando com ela. A estética que fez o programa acontecer. O que importava no início das coisas era que a estética fosse tecnicamente e cinematicamente divertido de assistir. E o tipo de nicho que mais potencializa suas possibilidades de criação com os instrumentos que você tem em mão é a televisão infantil. Mas os programas infantis são só uns vetores chatos, super saturados, com cenários e objetos reutilizados em 3 segundos. Cala a boca, mano, você fala muito, porra. Os programas infantis de hoje, apesar de eu discordar disso um pouco, mas em alguns lados, de fato, possuem esse ar empresarial sem vida, de compor a direção, blá 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 blá. Mas aqui, a inspiração não foram esses programas infantis tolos, feios, capengas. E sim, os programas infantis britânicos dos anos 60 e dos anos 70. Eu posso falar aqui vários nomes que você provavelmente não vai conhecer, porque o nome é britânico, porra, como o programa As Ervas, uma série 3D stop motion sobre pessoas e animais que vivem num jardim mágico. E é meio que só isso. O programa For the Children, provavelmente o programa infantil de marionetes mais antigo que se tem registro, feito após a troca de serviços de televisão no pós-Segunda Guerra Mundial. O único motivo desse programa de fato usar marionetes é pela fama que a marionete que eles usaram tinha. Senhoras e senhores, essa é Mula Muffin. A marionete feita em 1933 para um show de teatro super tradicional de fantoches que se tem na Inglaterra chamado Punch and Judy, o jeito que inglês fala. Show tal que era meio controverso para os tempos de hoje, em que ele é feito em pequenas cenas diferentes de como o Punch vai bater na Judy de um jeito diferente
e sem ela perceber. Mas quando eu falo que ele é tradicional, eu não tô brincando. A primeira aparição do Sr. Punch foi em 1962, não, 1662. Eles fazem parte da cultura inglesa. Esses personagens englobaram totalmente o inconsciente coletivo inglês. E um personagem com um show saindo do elenco desses dois monstros ingleses, acreditem, não foi pouca bosta. Provavelmente Muffin compôs o que seria o formato daqui pra frente, pegando de inspiração esses shows de marionetes tradicionais que a Inglaterra possuiu com tons meio não amigáveis. Mas um programa que não é britânico, porém pegou tudo que eles faziam, reinterpretou as intenções, moldou a indústria e que tu conhece. Eu sei que tu conhece. É o programa Vila Sésamo. Se Punch and Judy tinha a intenção de contar histórias engraçadas e interativas com o público nos teatros da Inglaterra, Vila Sésamo tinha a intenção de educar as crianças com esses mesmos instrumentos teatrais. Porque a mudança de perspectiva que a co-criadora Joan Gans Coney teve foi tipo revolucionário. Usar dessa tendência como ferramenta de ensino para crianças em idade pré-escolar foi do caralho. Antes, a ideia de programas infantis não eram vinculados com a ideia de educar. O senso comum de que o show infantil é automaticamente educativo veio daqui, Vila Sésamo. E se você acha que o impacto global desse show para aí, você tá totalmente enganado. Parte 3. Como eles se mexem? Todas as técnicas televisivas de manipulação com fantoches e marionetes que você vê em Don't Hug Me, I'm Scared, veio desse cara, Jim Henson, o manipulador de bonecos e Muppets, que era vinculado com a empresa responsável por Vila Sésamo, e que, se você não sabe, era a voz do Ernie, esse cara aqui. Existem 3 tipos de fantoche que você vai ver na série toda. Os fantoches de vara, fantoches que ficam no braço do marionetista enquanto a boca é operada pela mão dele, enquanto também o outro braço do marionetista vai operando por baixo os braços da marionete com 2 hastes, que são pedaços de pau reto, pênis. Fantoches de bolso, em que 2 pessoas operam os braços. O marionetista opera a boca da marionete com a sua mão dominante e sua mão não dominante vai fazendo gestos com um braço da marionete dentro do traje, enquanto o segundo marionetista vem atrás e opera o outro braço e ajuda a trazer adereços pra mão e etc. E os fantoches que andam por aí, que é só um humano dentro do boneco, daí eles operam por dentro, é tipo o Red Guy. Tudo é questão de ilusão, nossa vida é uma mentira, não se esqueça disso. E nem foi só isso que tecnicamente Vila Sésamo implicou. O cenário teve uma função fundamental no inconsciente. Os criadores da série queriam falar com crianças de baixa renda e minorias. Então, os personagens, eles precisavam se encaixar com o contexto social no qual eles estavam embutidos. Portanto, o cenário, ele possuía uma paisagem urbana com roupas penduradas, cortiços empilhados e outros detalhes que se usavam argila ainda para manter o tom infantil. Don't Hug Me toma totalmente dessa fonte. Porém, visto de outra perspectiva, utilizando técnicas televisivas não tão frequentes para impulsionar o pensamento de nossa, que porra é essa? No show, como por exemplo, a projeção traseira, fundos pré-filmados sendo usados de primeiro plano enquanto o segundo plano está se havendo a performance, dando esse sentimento de distância quase dimensional. O primeiro plano não comunica de nenhuma forma com a outra, isso é o que eles querem que você sinta. Claustrofobia, que tudo pareça tá errado, tudo. Isso, essa vontade meio rebelde e controversa vem tudo desse histórico cultural que a gente tá falando desde 1 minuto desse vídeo. Desde o tom cômico e sádico de Punch and Judy até o tom educativo de Vila Sésamo, é a contracultura. Mas ainda falta algo. E você sabe muito bem, eu vou tirar esse elefante do quarto. E o sangue é ver, e o gore é ver. Ai meu Deus, vocês são Ed, porra. Wonder Chosen. Provavelmente muitas coisas que eu colocar aqui podem foder meu canal no futuro, mas ele é cursed. Ele é cursed. Indo muito dessa cultura de pegar um pretexto infantil e deturpá-lo pro pior lado possível daquele assunto. Com cortes secos no meio do nada, zooms desconfortáveis e momentos inoportunos, silêncios que não entram definitivamente no timing da questão, um arranjamento negativo de todos os conhecimentos prévios que tu conhece como mídia. Parte 4, ok. Mas a porra do Radovan Karadzic, mano. Hã? Da teoria. Que teoria, caralho? Do início do vídeo? Ah, pode crer, caralho. Então, Joe Perrin e Baker Terry, os criadores do show, eles usaram explicitamente as palavras está correto, de fato. Mas a utilização dessas palavras muito bem colocadas, explanam qual é a pira da narrativa dessa porra. Porque, sabe de uma coisa? Sabe o que eu tenho a dizer sobre tudo isso que o Joey falou?
Foda-se! Todos os shows que vimos até agora têm um ponto em comum, que foi tomado, retomado o vídeo inteiro aqui. Tudo isso aqui foi feito pra criança. A ficção e a realidade na cabeça de uma criança são coisas conjuntas. Elas andam de mãos dadas. Tanto que às vezes o que ela imaginou talvez nunca tenha acontecido de fato. As músicas de Don Hugman, as mortes, as coisas grotescas ou estranhas que aparecem às vezes só foram, talvez, piadas pra tu rir e acabou. A autoconsciência que os personagens têm diante ao show enfatizam muito bem esse ponto, dando um tom satírico e meio David Lynch das ideias, um negócio meio niilista que transcende a direção do programa como um todo. Vocês lembram da projeção traseira que difere a dimensão dos planos ao ponto deles não parecerem mais na mesma realidade? Então, a narrativa daqui funciona da mesma maneira. O plano 1 tem o show progredindo, o instrutor cantando e perguntando as coisas que os personagens deveriam responder e continuando e indo, porque o show deve continuar. Enquanto no plano 2 temos os nossos personagens, nossos protagonistas, diante do contexto televisivo daquele local. O show Don Hugman e os personagens, eles não estão no mesmo plano. Os personagens não sabem o que porra tá acontecendo, o que eles deveriam fazer. E se eles deveriam fazer algo, a colisão deles se transforma em estranheza, em desconforto, ou, como o criador Joey gosta de dizer, claustrofóbico. A realização desses fatos faz a existência dos personagens se tornarem efêmeras, miseráveis, fazendo tudo perder sentido, e o humor vem daí, desse prazer mesquinho da gente não tá no mesmo desespero e ver eles confusos. É tão irônico que a única coisa que coloca esses dois planos no mesmo patamar é o horror e o gore. O único momento que esses dois cantos parecem conversar um com o outro é quando a porra da lata tá comendo o fígado do Doi. Mas no final das contas, tudo é um show. O Doi tá lá na segunda temporada. Temporada essa que brinca muito mais com essa concepção. Os comentários sociais se tornam muito mais rígidos e complexos em razão da ironia com pós-realismo que esse programa propõe. Os planos, às vezes, eles estão no mesmo lugar. Às vezes, eles se distanciam do show. Às vezes, eles se tornam a mesma coisa. Não tem regra. A coesão na direção não faz sentido. E não é pra fazer. Não é pra fazer. Mas, calma lá. Tem uma história. O próprio criador diz que tem. As teorias têm sim seu fundamento e eles estão deixando coisas pra vocês descobrirem. A perspectiva que eu tô propondo aqui é só outra. Porque no final das contas, você pensa essa porra do jeito que tu quiser. Se você quiser que a teoria do Ratofan Karadzic seja certa, você pode simplesmente acreditar. Isso que o criador falou. Essa magia desse programa. É por isso que a gente fica tão desconfortável com o show. E é por isso que eu vou acabar o vídeo agora.